noite, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, esta quarta-feira, para adorarmos a Deus, buscarmos ao Senhor. Eu espero que todos estejam bem, né? Passando dias felizes, né? Embora com tantas dificuldades, mas o Senhor renova a nossa alegria sempre, então é o meu desejo. E mais uma vez juntos para adorarmos a Deus, para louvarmos ao Senhor, ouvirmos a sua voz, enfim, é uma alegria podemos estar juntos mais uma vez. Nós vamos orar nesse momento, nesse início do nosso culto, e vamos agradecer ao Senhor. Você na sua casa, ore conosco. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, Deus, por mais esse momento de culto, de adoração, de louvor ao teu nome. Pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando em tudo, como o Senhor tem sido até aqui. Fala conosco durante esta programação, este culto, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Obrigado, Deus, por cada um que está nos ouvindo, está nos vendo nesta noite, que a tua bênção também seja sobre cada um e sobre as suas famílias. É a nossa oração e nós a fazemos crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos neste momento louvar ao Senhor. Quero convidar o Minade, que vai nos dirigir em cânticos espirituais, em louvor e adoração ao nosso Deus. Adore, louve conosco ao Senhor neste momento. Tu és o Senhor.
Que bom que a gente pode louvar o Senhor com liberdade e a gente faz isso com muita alegria. O nosso Deus habita no meio dos louvores e nós devemos louvar o tempo todo. Neste momento agora nós vamos ter o nosso momento de oração. Nosso culto é um culto de oração e nós vamos orar da seguinte forma. Vocês estarão orando aí nas suas casas, cada um vai estar colocando para Deus aquilo que está no seu coração, de uma forma silenciosa. E aí, se você também tiver algum pedido para compartilhar conosco, é só você colocar no chat, né, que aparece, aí os irmãos vão estar lendo o seu pedido e orando por você, né? Então faça isso, não há nenhum problema para que a gente esteja clamando a Deus pela sua vida, por aquilo que está afligindo o seu coração, pela sua alegria, pelas suas preocupações. Então coloque para Deus, escreva aí no chat o seu pedido, que a igreja estará orando por você. E eu quero também pedir a vocês que vocês podem, né, durante a semana, mandar pelo site da igreja, pibbentoribeiro.com, né, podem mandar o seu pedido de oração. Nós teremos momentos de oração na quarta e no domingo e estaremos orando, intercedendo pelo seu pedido. Ou também nas redes sociais, você pode colocar onde você achar melhor, coloque lá o seu pedido e a igreja vai estar orando e clamando por você. Tá bom? Então nesse momento nós vamos orar, cada um na sua casa, você vai estar aí clamando, orando, pedindo a Deus, de uma forma assim. Vamos dar um tempinho para que você ore, daqui a pouco a gente quebra o silêncio, fazendo oração em seu favor. Quero orar agora por você, pelo pedido que você tem no seu coração, que você expressou aí no chat. Eu quero falar com Deus, intercedendo pela sua vida. Vamos orar mais uma vez? Deus, neste momento nós queremos apresentar ao Senhor a vida dos teus filhos, Pai. A vida daqueles que estão neste momento nos ouvindo, nos vendo e que estão carecendo, Pai, necessitando do agir do Senhor nas suas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando-os, guardando-os, dando a cada um aquilo que cada um precisa receber do Senhor. Venha suprir, Deus, as suas necessidades, venha abençoar o teu povo, trazendo paz, trazendo alegria, conforto nesses momentos, ó Deus. Que a tua presença seja real na vida de cada um e que possamos ver, sentir o teu agir, o teu mover sobre nós. Que possamos ver o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem estado conosco, nos abençoando. Fica, Deus, com cada um de nós. Guarda-nos sempre. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler o texto que servirá de base para a nossa meditação nessa noite, que se encontra em 2 Crônicas 7:12, que assim nos diz: O Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Vamos ler mais uma vez? O Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. A gente pensa nessa noite no tema a importância da oração. Eu creio que não é novidade para ninguém, né, falarmos que a oração é de suma importância para a nossa vida. Eu diria que a oração ela é indispensável ao nosso viver. Diria mais ainda que a oração é a fé em ação, né? Quando nós oramos porque cremos. Nós chegamos a Deus porque nós cremos em Deus e sabemos que Deus, Ele pode todas as coisas, e sabemos que Deus também é merecedor de honra, glória e louvor. Então, quando nós oramos, nós estamos
expressando isso para Deus, estamos colocando em ação a fé que temos, a fé que está no nosso coração. Todo tempo, né, sem cessar, nós devemos orar conforme a orientação da palavra de Deus. Orai sem cessar. Se é para orarmos sem cessar, a gente vê nisso aí a grande importância da oração, de orarmos em todo tempo ao Senhor. Eu entendo que o primeiro requisito para a nossa oração é justamente a questão da humildade, ou seja, de reconhecermos que somos pequenos, somos dependentes e que o Senhor é soberano, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E aí a gente precisa ter esse sentimento de humildade, de reconhecimento do poder de Deus, do agir de Deus, da soberania de Deus. Também eu quero entender que sem a prática da oração, nós não estamos capacitados para recebermos as bênçãos do Senhor. Nós temos alguns testemunhos na Bíblia que nos inspiram a questão da oração. Na Bíblia e também fora da Bíblia, né? Alguns personagens, alguns homens que viveram no passado, homens de Deus, que dão exemplo de oração. Martinho Lutero, o grande Martinho Lutero, o homem que foi o reformador, o homem que realmente tentou colocar, né, a Bíblia como sendo a regra de prática, de vida. E aí Martinho Lutero, ele cria então, é autor da reforma protestante. E aí a gente vê as suas palavras, era o seguinte, ele tinha como lema: quem orou bem, estudou bem. Era seu costume orar 2 horas por dia. Ele separava 2 horas na sua biografia, a gente lê isso, que ele tinha o costume de orar 2 horas por dia, e ele tinha esse lema: quem orou bem, estudou bem. Ainda nós temos John Wesley. John Wesley, ele disse o seguinte, ele se levantava todas as manhãs, às 4 horas da madrugada, para orar. Ele começava o seu dia orando. Então ele se levantava de madrugada, talvez no silêncio ainda da madrugada, e orava ao Senhor, né? Clamava a Deus, colocava a sua vida, aquilo que ele iria fazer na obra, ele pedia sempre a direção de Deus. Nós temos também o Whitefield, ele declarou o seguinte: dias e semanas passei prostrado no solo em oração. Como algumas pessoas dizem, ele passava dias, semanas com a cara, vamos dizer assim, no pó, né? Orando, clamando a Deus. Mackenzie King, por muitos anos, foi o ministro do Canadá, e ele afirmou o seguinte: sinto-me preparado para enfrentar os inúmeros trabalhos do dia com fé e equilíbrio, após ter estado com Deus em minha hora tranquila. Ele diz então que ele estava preparado para enfrentar o seu dia a dia, aquilo que viria para ele, como ministro do Canadá, com certeza muitas atribuições, muitas atividades, e ele disse que ele estava preparado para enfrentar tudo isso, após ter estado orando, falando com Deus. A oração, ela é algo muito importante, ela motiva a nossa vida. Nos aprofundando mais sobre a oração, eu quero pensar o seguinte, em primeiro lugar: a oração é um mandamento bíblico. A oração é um mandamento bíblico. Jesus disse: vigiai e orai. Em Mateus 26, 41, nós encontramos essas expressões. Jesus falando: vigiai e orai. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. A gente vê também Paulo em Efésios 6, 18, 19, dizendo ainda, orientando ainda, orando em todo tempo. Nós encontramos Tiago falando lá em Tiago 5,13, faça oração. Então a gente vê esses homens, né, da Bíblia, que estão aqui orientando e dizendo da importância da oração e nos convidando a orarmos sempre.
Entendemos que a oração ela é fundamental em nossas vidas. Orar é estar em sintonia com o Senhor. Orar é estarmos ligados com o Senhor. Orar é demonstrar que cremos no Senhor. Orar é ter comunhão, é ter intimidade com o Senhor. A oração, ela tem uma importância vital. A oração, ela é mandamento. E como crentes em Jesus, vamos obedecer, vamos orar. Ainda, em segundo lugar, eu quero pensar sobre Jesus e a oração. Ela é tão importante que Jesus nos dá exemplo de uma vida de oração. Jesus não só nos instruiu sobre a oração, mas ele próprio viveu uma vida de oração. Orou antes de iniciar o seu ministério terreno. Clamou a Deus porque sabia que seriam dias difíceis e ele então ora e pede direção a Deus. Ele orou antes de vocacionar os 12 discípulos, antes de escolher, de chamar os 12, ele ora ao Senhor para que Deus também o dirija na escolha e que sejam escolhas certeiras. Ainda, orou antes de operar milagres, antes da multiplicação dos pães, antes da ressurreição de Lázaro, orou antes da cruz no Getsêmani, orou na cruz. Buscou sempre comunhão com Deus, sempre buscando a Deus em todos os momentos da sua vida. E devemos então imitar a Jesus, fazendo isso, orando a Deus em todos os momentos da nossa vida. Em Mateus 14, 23, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus orando o tempo todo. Em Marcos 1,35, nós encontramos assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus ora em todo tempo. A sua vida foi uma vida de intimidade, uma vida de ligação com o Pai, de comunhão, uma vida realmente de oração. A oração é tão importante que Jesus nos dá esse grande exemplo de orarmos sem cessar. Em terceiro lugar, nós devemos encarar a oração como sendo uma luta. A Bíblia diz que Jacó orou lá no Vale de Jaboque, lutou com Deus ali. E a gente sabe da expressão que ele usou: não te deixarei enquanto não me abençoares. Era uma luta e ele orava crendo na vitória, crendo que a bênção viria. E a gente deve orar como Jacó. Não devemos desistir da oração, mas orar em todo tempo, até que a bênção chegue até nós. E ela chega sim, no tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Elias, lá no Monte Carmelo, ele também orou, ele perseverou diante de Deus, enfrentando os profetas de Baal. Lá em 1 Reis 18, 16 a 46, nós encontramos essa história onde Elias, ele persevera diante de Deus, diante dos profetas de Baal. Foi uma luta, foi uma batalha, mas Elias sai vencedor. E eu entendo que a vitória de Elias veio porque Elias orou incessantemente, preservou na oração. Nós podemos também ver que Moisés no deserto orava, clamava a Deus, insistiu com Deus em buscar perdão para o seu povo. Êxodo 32, nós temos essa narrativa. Moisés orando, intercedendo, pedindo perdão de Deus, as misericórdias de Deus para o seu povo. Orar, irmãos, é lutar. Orar é perseverar. Orar é buscar constantemente ao Senhor em todos os momentos. Sejam momentos bons, sejam momentos mais difíceis, mas todo tempo é tempo de buscar a Deus. E eu até creio que nos tempos difíceis
devemos buscar com mais intensidade, porque nós vamos ver o agir de Deus, vamos ver a manifestação do poder de Deus quando clamamos ao Senhor, quando cremos no poder de Deus. E eu quero concluir a minha palavra dessa noite dizendo o seguinte: a igreja do século 21, somos nós, né? Devemos ter a mesma experiência da igreja primitiva, ou seja, Deus é o mesmo, de ontem, hoje e para sempre. E se Ele é o mesmo Deus, e se a igreja primitiva tinha experiências marcantes, experiências maravilhosas com Deus, nós também precisamos ter essas experiências com Deus, buscar essas experiências com Deus, fazer prova de Deus, como diz a Bíblia, devemos ser assim e fazer assim. Muitas bênçãos teremos como resposta e como oração, né? Muitas bênçãos nós teremos como respostas às nossas orações. Eu creio plenamente nisso. A igreja começou lá, primitiva, com 120 membros. Em Atos 1:15, há o registro de quando começou a igreja, e 120 pessoas estavam ali para formar a igreja. Depois ela passou para 3.000 pessoas. De 120 para 3.000. Em Atos 2:42 nós temos o registro. E logo depois ela passa para 5.000. Em Atos 4:4 nós encontramos isso. Lucas registra ainda, lá em Atos 5:14, cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número. Nós devemos descobrir em cada situação, em cada momento, em cada situação que a gente vive no dia a dia, a gente precisa, por meio das nossas experiências, nós precisamos dar o valor merecido à oração, a uma vida com Deus. Valor e a necessidade da oração. É tempo de orarmos mais. É tempo de buscarmos a Deus mais. Oração é importante. Oração é fundamental. Oração é vital na vida do crente. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça crentes melhores, orando cada dia mais, buscando mais ao Senhor. Estamos vivendo tempos muito difíceis e nós venceremos através da oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos chegando ao final do nosso culto e eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, que você continue estando sempre ligados aí conosco. Convide irmãos e amigos para esse momento também. Todo domingo pela manhã, à noite, quarta-feira, estaremos juntos trazendo sempre uma palavra ao seu coração. E desejamos a todos um restante de semana muito abençoado, um restante de semana muito feliz, com grandes conquistas. Que Deus realmente esteja à frente de tudo e resolvendo todas as coisas para você durante esse período. Domingo que vem estaremos de volta pela manhã, às 10h30 e à noite, às 18h30. Mais uma vez, Deus te abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E quando o Senhor se agrada, podemos. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar
sou apenas